Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou falar de um assunto bem interessante que é dúvida de dezenas dos meus alunos. E é claro, cara, eu sei que tipo é conteúdo de curso e tal, e às vezes até quem comprou o curso fica um pouco chateado porque eu venho aqui e faço esse tipo de vídeo. Só que tem algumas dúvidas assim que até mesmo a galera que não é meu aluno precisa saber, porque, tipo, são coisas que vai impedir a pessoa de dar certo na plataforma. Então, tipo, meu coração fica meio dividido. Pô, será que esse conteúdo é bem específico, que só quem pagou deve ter acesso? Nesse caso aqui, no caso desse vídeo, eu acho que todo mundo devia ter acesso a essa informação, certo? Que é sobre conteúdo generalista. Porque muitas vezes você tem um canal que é bom, o seu conteúdo também é bom, só que você não tem público. E existe uma correção para isso, tá bom? Que é fazer conteúdo generalista, tá? Então vamos lá. Só um negocinho antes. Cara, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, tá? Tipo, esse canal aqui eu nunca peço para você se inscrever nem deixar o like, mas se inscreve aí e me dá uma moral. Vamos lá. O que que é o conteúdo generalista? Antes de te explicar e te ensinar a fazer esse tipo de conteúdo, veja bem, vamos lá. Eu separei aqui uma gama de canais, tá? De diferentes nichos que eu gosto bastante, tá bom? Nichos que eu acompanho. O primeiro é o sobrevivencialismo. E aqui, eu quero que você entenda bem o que eu tô falando. Existem canais que são excelentes, tá? Inclusive canais de alunos meus. Os canais são muito bons. Só que as pessoas falam para públicos muito pequenos. Ou seja, são canais extremamente nichados, tá bom? E se não tem público, é difícil crescer. Por mais que você faça o conteúdo bom, é difícil crescer, tá? Porque o conteúdo é muito específico. E aqui tem esse canal que é o sobrevivencialismo. Se você sai na rua, as pessoas nem sabem o que é sobrevivencialismo. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. E, cara, talvez ao seu redor você não conheça ninguém que tenha interesse em sobrevivencialismo. Só que os canais de sobrevivencialismo, geralmente, eles têm muitas visualizações. Olha que coisa interessante. É meio discrepante, né? Pô, quem é sobrevivencialista? Ninguém. Mas os vídeos têm muita visualização? Sim. E por que que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada conteúdo generalista, que é os é a cara, eu chamo isso de habilidade, tá? É uma habilidade de criar conteúdo que qualquer pessoa possa assistir, mesmo que ela não seja do seu nicho. Isso é bem difícil de fazer? É, mas para alguns canais essa é a única solução. Então, por exemplo, vamos pegar um vídeo aqui, vou colocar no em alta, aqui ó, criação de tilápia em caixa d'água. Tá vendo o vídeo? Criação de tilápia em caixa d'água. Isso é um vídeo para sobrevivencialista? Sim e não. Não é só um sobrevivencialista que vai assistir esse filme. Cara, se você tem fazenda, roça, ou se você gosta de criação de peixe, existe dezenas de pessoas que têm interesse nesse tema. Por isso que o vídeo em 3 anos tem quase 8 milhões de visualizações. Porque por mais que ele ainda seja um vídeo de sobrevivencialismo, ele abrange uma quantidade quase infinita de outros públicos. Isso é um conteúdo generalista, certo? A mesma coisa que o vídeo da pistola, ó. Pistola e revólver, acho que é um teste prático de pistola e revólver. Mas enfim, o qual que é o sentido desse vídeo? Esse é um vídeo que quem gosta de armas vai assistir. Só que quem é sobrevivencialista também. Quem mora numa cidade violenta também. Cara, é um vídeo que várias pessoas vão assistir. É, é como se esse vídeo aqui ele tivesse mais de um nicho, por exemplo. E olha que interessante. Pega o exemplo aqui da criação de tilápia em caixa d'água e pega o exemplo do teste de revólver. Já parou para pensar que esse assunto aqui, revólver, ele é sobrevivencialista, porque fala de defesa. E esse assunto aqui, de caixa d'água, de tilápia em caixa d'água, também é sobrevivencialista, porque ele fala de comida, certo? De você ter estoque de comida.
Olha que interessante. Já parou para pensar que as pessoas que assistem um vídeo de arma não necessariamente têm interesse no vídeo de tilápia na caixa d'água? São públicos diferentes. Olha que loucura. Mesmo dentro de sobrevivencialista, existem pessoas que nem vão assistir os dois tipos de conteúdo. Por quê? Porque esses conteúdos são muito diferentes, muito diferentes. Só que de alguma forma, o pessoal lá do sobrevivencialismo, o Júlio Lobo e a galera lá, eles conseguem conectar sobrevivencialismo em vários temas diferentes. É isso que eu chamo de conteúdo generalista. Você tem uma habilidade de criar conteúdo que atinge muitos alvos, muitos públicos, tá bom? Não é obrigação, não é uma obrigação. Por exemplo, aqui, o meu canal tem 138 vídeos falando apenas sobre YouTube. Vez ou outra você vai achar um vídeo, vez ou outra você vai achar um vídeo que eu falo da QIFI, marketing, afiliado e etc. Mas o foco mesmo é só YouTube. E tá tudo certo, por quê? Porque tem público para isso. Tem público para isso. Agora, se eu fizesse um canal muito específico, seria mais difícil. Por exemplo, eu tenho um canal aqui para mostrar para vocês, o Professor Lee. O Professor Lee, ele faz vídeo apenas sobre MMORPG, que é um tipo de jogo, que nem é o tipo de jogo mais jogado. Não, ele é um dos menos jogados hoje em dia. MMORPG é um dos tipos de jogos menos jogados. Mas por que que ele tem muitas visualizações? Por que que o canal dele cresce tão rápido? Porque ele cria um tipo de conteúdo que não é só quem gosta de MMORPG que vai gostar. Se você tem qualquer interesse por videogame, qualquer interesse, você vai se interessar pelos vídeos dele. Porque a maneira com que o vídeo é feito, a thumb, o título, não é para entusiastas de MMORPG. É só para pessoas que gostam de videogame e uma história interessante. É difícil? Sim, mas esse é o jeito que um canal que fala de um assunto tão específico consegue sobreviver. E eu já falei de quanto esse cara é bom no YouTube em vários vídeos aqui do canal. Os vídeos dele são interessantíssimos. O cara simplesmente, ó, deixa eu ver, esse vídeo aqui. Eu passei 500 horas sozinho em um MMORPG de 1996. Esse título de vídeo já existe na gringa há quase 3 anos. A galera já tá falando lá, eu joguei Roblox por 500 horas e tarará, e aconteceu isso. Esse título aqui já é usado há, cara, há muito tempo na gringa, muito tempo. Ele adaptou esse título, mas fez para um nicho que quase ninguém fala, que é MMORPG, certo? Então, esse é o tipo de conteúdo generalista. Quando a gente fala que, pô, o nicho X é muito bom ou o nicho Y é muito bom, é, a gente tem que levar em consideração o quanto de pessoas que dá para atingir com aqueles vídeos, certo? Só que pessoas que conseguem transformar o conteúdo delas em algo generalista, elas conseguem atingir, pô, praticamente o YouTube inteiro, tá bom? Então, tem um outro exemplo aqui, bem mais claro. Você entra no canal do Ryan, por exemplo, e vai falar pra mim: "Pô, Lucas, esse cara não tem nicho, ele faz vídeo sobre qualquer coisa". Só que se você assistir os vídeos do canal dele, cara, 99% de todos os vídeos, ele vai falar que o jeito que a pessoa ganha dinheiro é uma coisa, e ele vai puxar isso pra é melhor você ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Então, ele pode falar de qualquer coisa, mas o contexto que ele leva o assunto é sempre o mesmo: geopolítica, ganhar dinheiro com o YouTube. Se você duvida, vai lá e assista os vídeos. Ele passa muita informação, mas ele sempre puxa para geopolítica e ganhar dinheiro com o YouTube. Então não é que ele não tem um nicho. Pô, ele pode falar de tudo, mas quem assiste ele, quem assiste todos os vídeos dele, tem interesse em geopolítica e ganhar dinheiro com o YouTube.
E eu sei disso por quê? Porque esse canal aqui, o YouTube Sem Mimimi, ele aparece, o YouTube mostra pra mim quem são os meus concorrentes. E eu sei que vocês, a maioria de vocês, assiste o canal dele. E se você tá aqui no meu canal, obviamente você tem interesse em crescer no YouTube. Então você vê que as coisas fazem sentido, certo? Hã, um outro canal, e esse cara aqui foi basicamente um canal que eu vi no ano passado. Ele fez um vídeo, fui censurado pela Konami, tá bom? O contexto do vídeo é o seguinte: ele teve problemas com a Konami, porque a Konami é dona do jogo de cartas Yu-Gi-Oh! E tal. E esse vídeo foi recomendado pra mim. Só que eu não tenho um interesse genuíno em Yu-Gi-Oh! O que que aconteceu? Esse vídeo foi recomendado pra mim um ano atrás, porque eu jogo um outro jogo da Konami, que é o eFootball. Eu jogo eFootball. E tem um youtuber que eu assisto, que é o DR Gamer 18, que os títulos dele são assim: a Konami decepcionou, a Konami é uma bosta, a Konami é uma porcaria, a Konami estragou o jogo. Então eu assisto muito esse tipo de vídeo que fala sobre a Konami. Aí esse cara aqui, ele geralmente não faz vídeo sobre a Konami, ele faz vídeo sobre o jogo de cartas. Só que ele colocou no título a Konami e ele falou no vídeo a Konami. Consequentemente, como eu tenho interesse em alguém xingando a Konami, o vídeo foi recomendado pra mim. Ou seja, é um canal extremamente nichado. Ele tem um nicho. Só que esse vídeo aqui foi pra fora da bolha, certo? Outro exemplo, Mano Deivin. 147 mil inscritos. Você acha mesmo que todo mundo que assiste o Mano Deivin é programador? É claro que não. Eu mesmo não sou e assisto o canal dele. Então, é, existem maneiras de você criar conteúdo generalista. Não é que você vai sair do seu nicho, não, mas você conecta assuntos que estão acontecendo na realidade com o seu conteúdo, com o seu canal. Assim dá a impressão de que você fala de qualquer coisa. Dá a impressão. Só que na verdade não, porque as pessoas têm meio que um interesse em comum, tá bom? Um exemplo que eu posso te dar aqui: quem é programador e não tem interesse em tecnologia? É bem difícil isso. Só que são assuntos considerados diferentes. Você pode ter um canal só de tecnologia e o outro cara pode ter um canal só de programação. Eles não precisam conectar os assuntos. Mas se você postar algo de programação num canal de tecnologia, muita gente vai assistir, porque são interesses em comum, certo? Então, o que que é o conteúdo generalista? O conteúdo generalista é um tipo de conteúdo que muitas pessoas vão assistir, tá bom? Vai sair, vai furar a bolha. Não tem um público meio que definido, porque muita gente tem interesse. E isso não importa qual nicho. Isso pode ser feito em qualquer nicho, certo? É claro, alguns nichos vão ter mais facilidade para criar esse tipo de conteúdo, outros não. Bom, qual que é a importância de você entender isso aqui, o conteúdo generalista e praticar isso? Alguns nichos são pequenas bolhas que não conseguem te fazer ganhar o mínimo para viver de YouTube. Então, tem muito caso do cara que tem um canal bom, ele estuda corretamente a plataforma, ele olha as métricas dele, o CTR tá baixo, ele vai lá, faz uma thumb melhor. Ah, o tempo de retenção tá baixo, ele vai lá e consegue melhorar. Só que mesmo assim o canal dele continua não crescendo. É porque ele tá numa bolha, num nicho muito pequeno e não vai crescer mesmo, porque não tem público. Não tem público. E aí algumas pessoas utilizam conteúdos generalistas para crescer, mesmo que o nicho seja pequeno. Ou seja, Hã, você tem que fazer o seu canal crescer. Quem não quer fazer o seu canal crescer? Todo mundo quer fazer o canal crescer, certo? A ponto de você viver do canal. Se você tem um canal num nicho onde você produz vídeo aí, 3 vídeos por semana, 2 vídeos por semana, e você vive disso e tá tudo certo, beleza. Só que nem todos os nichos são assim. Eu mesmo agora tô assistindo bastante NFL, né?
E o futebol americano, cara, é bem interessante. Aqui no Brasil existem 4 canais de futebol americano. Eles postam um vídeo, dá mais ou menos 2.000 visualizações. É impossível viver disso. Seria tecnicamente impossível. Mas é claro, existem outras estratégias, clube de membros, produtos e tal. Mas assim, só por visualização, os canais dos caras nunca cresceriam. Você entende isso? Então, só que aí tem um probleminha. E eu sei disso porque, como eu disse, dezenas de alunos meus têm, eles passam por essa situação. Eles estão em um nicho que não dá muito dinheiro, não tem muito público. E aí eles têm que criar conteúdo generalista. E isso depende da sua má vontade de sair do nicho versus a sua vontade de ganhar mais dinheiro. Porque eu sei que muitas pessoas, elas têm aquele pensamento: "Ah, eu não vou deixar o meu conteúdo mais simples. Eu não vou deixar meu conteúdo mais simples, porque eu não vou descer meu nível para agradar o público brasileiro". Tem gente que tem esse tipo de mentalidade, pessoal. Eu mesmo, vocês sabem, eu tenho um canal Preguiça Artificial. E eu faço um conteúdo bem simples que consegue atingir todas as pessoas. Cara, tem aluno meu lá no Preguiça Artificial que tem, sei lá, 90 anos. E quando eu comecei, eu sofria muita crítica. Por quê? Porque a galera falava: "Nossa, que conteúdo bobo, você não é específico, você não mostra artigos científicos, você não faz isso, não faz aquilo". Cara, aquela galera, quando eu comecei, eles tinham, sei lá, 4.000 inscritos e eu estava com zero. Hoje em dia eu tô com quase 200, eles estão chegando nos 10.000 inscritos ainda. Por quê? Porque eles fazem conteúdo extremamente específico. E a maioria do público não é entusiasta de nada. A maioria do público só quer se entreter, aprender uma coisa nova. Vocês entendem isso? Você entende que quando eu faço aqui um mapa mental é para você entender as coisas mais fácil. Então, muita gente não vai querer criar conteúdo generalista, vai ficar fazendo aquele negócio específico ali pro resto da vida. Beleza, não vai ter quem assista aquilo. Você vai ficar falando ali com um público bem pequeno. Só que se você tem vontade de ganhar mais dinheiro, de aumentar o seu canal, de atingir mais pessoas, eventualmente você vai precisar falar de qualquer coisa, certo? Bom, como fazer? Você vai criar conteúdos com temas que podem ser interessantes para outras pessoas. Você vai dar sua opinião nos vídeos e correlacionar com assuntos de fora da sua bolha, tá bom? Tem um exemplo que eu vou até pegar para vocês aqui, que é um exemplo bem recente. Olha aqui. Olha esse canal aqui. É o canal do Jorge Igor. Ele tem esse canal há bastante tempo, vamos ver, 5 anos, mas só começou a ter muita visualização de um tempo para cá. Olha aqui. Ele é um narrador esportivo, né? Ele fala bastante de futebol. Só que olha que interessante. A gente desce aqui, ó. Pô, peraí. 3 semanas atrás, um dos vídeos mais vistos é sobre eleição. Depois, outro vídeo de eleição. Depois, outro vídeo de eleição. E por que que tem muita visualização? Ué, porque a maioria das pessoas que assiste futebol é homem. E a maioria das pessoas que assiste futebol e é homem tem o mínimo de interesse por política. Então ele consegue fazer vídeos sobre isso também. Usa até termos esportivos para falar de política. Ó, cavou um pênalti e perdeu a eleição. Então vocês conseguem entender? As pessoas têm interesses, tá? Uma pessoa não assiste só futebol o dia inteiro pro resto da vida, não. Ela faz outras coisas também. Então você pode. E isso é principalmente interessante em canais onde você expressa sua opinião. Por isso que eu falo, se você tem um canal de voz robótica, o roteiro do chat GPT, você não vai ter futuro no YouTube. Você não vai ter futuro. Porque cada vez mais as pessoas exigem o quê? Opinião. As pessoas querem saber o que que você faz, como você é, do que você gosta. Dependendo, o seu conteúdo pode até ser uma porcaria. Se você vota no fulano A ou vota no fulano B, seu sucesso está garantido. Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, como funciona isso aqui? Basicamente, você pega assuntos que estão em alta no momento e tenta relacionar com o seu conteúdo, certo?
Nichos bons e generalistas. Lucas, existem alguns nichos que são melhores para você criar conteúdo falando de tudo? Sim, existe. Sobrevivencialista é o melhor dos nichos para isso, porque você vai falar de armazenar comida, você vai falar de poupar dinheiro, você vai falar de equipamentos eletrônicos, você vai falar de comunicação, de sustentabilidade. Cara, sobrevivência dá pra falar de tudo, porque o tema é sobrevivência e, tipo, todo mundo precisa sobreviver. Então, esse aqui seria o melhor dos canais. Talvez um dia eu tenha um canal sobre isso. Vamos ver o que acontece. Importação. Importação também é muito bom. Por quê? Você pode fazer um vídeo tranquilamente falando de celular e depois fazer um vídeo falando de notebook. E não tem problema nenhum, porque você está falando sempre de tecnologia. E as pessoas que são entusiastas de tecnologia, elas vão querer consumir mais e mais e mais conteúdo sobre isso. É um canal de importação, você pode falar de todos os equipamentos eletrônicos, e aí você vai falar de todos os equipamentos eletrônicos de computador, relacionado a celular, relacionado, sei lá, à internet, Starlink, eh, modem, Wi-Fi, microfone, mouse, teclado. Cara, tem tanta coisa que você pode fazer. E ainda é uma estratégia que muitos deles fazem. Eles fazem muitos vídeos sobre política, falando de impostos, de leis. Cara, então, importação também é um nicho muito bom. E o outro que tá surgindo agora, que, pô, tem uma galera aí fazendo um conteúdo da hora sobre isso. Inclusive, tem meu amigo aí do Sobreviva ao Brasil, né? Que tá sempre aí acompanhando os vídeos aqui do canal. Mandar um abraço pra ele. É, cara, você falar de Brasil, você pode falar de tudo, cara. Pode falar de educação, de transporte, de segurança. Ou seja, o nicho é muito amplo e como o nicho é muito amplo, qualquer assunto vai se encaixar ali dentro. Então, o cara um dia ele tá falando de funk, no outro dia ele tá falando de pornografia e depois de educação e depois de faculdade e tá tudo certo. São nichos bem amplos, né? Enfim, pessoal, eu acho que vocês puderam entender isso aqui. Eh, Antes de encerrar, deixa aqui nesse vídeo sugestões de novos vídeos, tá bom? O que que você quer aprender? Qual que o que que você quer aprender? Você pode aprender qualquer tipo de coisa, mas eu preciso saber o que que você quer aprender de verdade. E qual conteúdo você precisa consumir? É mais aquele conteúdo motivacional? Lucas, porque tem galera que chega aqui e pergunta: "Lucas, o que que você faz quando você acorda?" Porra, será que isso vai influenciar aí também na sua criação de conteúdo? O que eu faço quando eu acordo? Ou você precisa de um conteúdo mais técnico ali, de métricas do YouTube e por aí vai? Enfim, eu não sei. Digam aí o que vocês preferem. E eu coloquei uma aula, tá? Anteontem eu coloquei uma aula bem interessante lá no curso, se você é aluno, assista. É uma aula de como fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo, ó. Fazer mapas mentais, tá bom? Você utilizar lógica e raciocínio lógico para construir mapas mentais. Serve para fazer roteiro também, mas para mapa mental eu sei que vocês estão querendo fazer aí canais no estilo viajante. Então, vai ser uma aula bem interessante. Bom, e lembrando, se quiser ser meu aluno também, o link está aqui abaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.